Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. E vamos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos aí no nosso sexto encontro, concluindo essa introdução 2. A gente vai ler aqui um trecho que nos fala assim, o princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que o Espiritismo poderia sofrer pelas seitas que quisessem apoderar-se dele e acomodá-lo à sua vontade. Então, essas concordâncias, se alguém chegar e dar uma opinião, e der uma opinião melhor, dizendo, né, se der uma opinião, isso não estiver dentro do conteúdo, aqui nos vai garantir a veracidade desse conhecimento trazido, é a concordância que vai nos garantir, né, desse conhecimento trazido, é a concordância universal, a concordância trazida de diversos pontos. Agora, nós passamos para a introdução 3, onde nós vamos falar sobre a notícias históricas, em uma coisa muito importante que Kardec nos trouxe aqui, que é para compreender melhor algumas passagens do Evangelho, ou melhor, dos Evangelhos. Então é necessário conhecer o valor de certas palavras que neles são empregadas, né? A gente tem que prestar atenção nisso, que são empregadas frequentemente e que caracterizam a situação da sociedade judaica e dos costumes na época. Se nós não nos reportarmos à sociedade da época, e se nós não reportarmos a linguagem da época, um dos conceitos que nos parecem estranhos, né? Às vezes a gente tem que se reportar a esses conceitos da época, né? E um desses conceitos que nos parece estranho, por exemplo, é a situação que Jesus nos fala da passagem, que é mais fácil um camelo passar pelo um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Isso para nós é contraditório, é como se ele dissesse, nenhum rico vai se salvar, porque pela visão do camelo da agulha, que nós conhecemos hoje, não tem salvação para os ricos, né? Não tem salvação para os ricos. Mas se nós nos reportarmos à época, olha que interessante, camelo também era um significado para a palavra cabo, né? Não é bem camelo, é cabo. Então se usava mesmo a palavra para cabo, né? Para camelo e para cabo. Então a gente já começa a ter um outro critério de avaliação da mensagem do nosso Mestre Jesus, com relação, né, a nós mesmos. Então quando nós usamos, nós mesmos aqui no nosso linguajar, né, nós observamos que tem certas palavras que, se nós não reportarmos a época em que vivemos, nós percebemos o conceito, o conteúdo bem diferente. Então, por exemplo, numa época atrás, né, se usava o termo bicho, um termo muito usado, bicho, para complementar as outras pessoas, né? Oi, bicho, né? Oi, bicho, como é que você tá? Agora, se o adolescente de hoje lê um trecho falando oi, bicho, é como que eu vou dizer, eu vou bem, né? Tu, bicho, né? É que a pessoa vai entender. Hoje em dia, como é que essa pessoa vai entender? Ela vai entender, será que os animais, elas falavam naquela época, né? Porque oi, bicho, como é que é isso? Será que os animais falavam? Então, ela tem que se reportar àquela época para compreender o valor da palavra. Então, lá na introdução é muito importante para que nós possamos nos reportar aos conteúdos trazidos com maior clareza, né? E a gente vai ver que uma das coisas que a gente sempre fala é, por exemplo, o bom samaritano. Por que o bom samaritano? Porque Jesus, na parábola do bom samaritano, colocou o samaritano para ajudar o judeu que estava caído. Na época, vamos entender que na época os judeus ortodoxos, o samaritano, ele era herético. Então Jesus quis mostrar para eles que o amor ao próximo é sem nenhuma distinção. Então o judeu perguntou,
mas quem é o próximo? Né? Pergunta para Jesus, quem é o próximo? Jesus foi colocando, o judeu caiu à beira do caminho, né? O judeu caiu à beira do caminho, passou um outro judeu que era da fé, não abençoou, mas não ajudou, né? Não ajudou. Mas quando justamente o samaritano, que era considerado, né, herético, é que foi ajudar o judeu caído, né? E aí ele pergunta, quem fez o ato de caridade? Né? Jesus pergunta. Então, quem era o mais próximo? Jesus pergunta, né? Era o samaritano, independente da classe dele, independente do que ele representa para a sociedade naquela época. Então, o samaritano teve o melhor sentimento. Jesus, o próximo, é sem distinção, sem raça. Então, o samaritano, que era considerado lá um herético, né, da vida, foi que o Jesus pegou para representar o símbolo da caridade. E já na introdução 4, agora nós vamos falar um pouquinho de Sócrates e Platão. E vamos observar que Sócrates, na Grécia, já trazia a ideia de Deus único, né? Sócrates já fazia isso. Ele como Cristo, né? Não escreveu nada, nem Sócrates, nem Cristo escreveu nada. Quem trouxe alguma coisa, as palavras trazidas de Sócrates, foi seu discípulo, Platão. Então nós vamos observar que na doutrina de Sócrates tem muito a ver com o que a doutrina espírita nos traz, e mesmo o nosso Mestre Jesus. Então nós vamos destacar aqui alguns trechos para que a gente observe a semelhança da doutrina de Sócrates com a doutrina espírita. Então nos fala assim, uma alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo, né? Ele fala assim, para estudar qualquer assunto, tem vertigens, como se estivesse ébria, porque ela se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro e eterno e imortal, e sendo da mesma natureza, aí permanece ligada tanto tempo quanto pós. Então, funda-se as perturbações, porque ela está unida ao que é imutável. E a esse estado de alma, eu que chamo sabedoria, para palavras de Sócrates, anotadas aí por Platão. Olha como tem a ver com a nossa doutrina. Assim iludisse um homem que considera as coisas por debaixo, terra a terra, sob o ponto de vista material. Para apreciá-lo com precisão, é preciso ver as do alto, isso é, do ponto de vista espiritual. Portanto, o verdadeiro sábio deve, de algum modo, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do Espírito, com os olhos do Espírito. E é isso que o Espiritismo ensina. Nós vamos observar isso, e esse ensinamento no Espiritismo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no item 5. Então, meus irmãos, é importante que venhamos estudar a doutrina espírita, né? Principalmente nós estudando os livros da codificação, para depois nós possamos ver as outras obras, para que a gente possa ver as outras obras. A gente tem que estudar muito bem as obras básicas, né? A doutrina, e que venham acrescentar esse corpo da doutrina. Depois tem essas outras obras, né? Mas se nós não tivermos esse embasamento, essa base, nós poderemos nos perder em opiniões com as nossas próprias conclusões. Por isso, é importante nós estudarmos, nós abrirmos a nossa mente para novos conteúdos. É como nos fala esse último item que nós vimos aqui. Trabalhar a nossa sensibilidade de espíritos imortal
que somos, para sentirmos mais Deus em nossa vida, para que possamos caminhar com Deus em nossos corações. O que seria isso? O que seria isso, gente? Cada dia observar mais as suas leis, observar mais o que podemos fazer para cumprir com o mandamento maior, que é que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, que é toda a base do Evangelho. Qual é esse ensinamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esperamos, gente, nos encontrar outras vezes para esse estudo, com essa oportunidade, né? Que esses meios de comunicação que nós temos nos favorece, para que tenhamos mais oportunidade de abrir a nossa mente para conhecer essa doutrina que nos liberta e que principalmente, isso é muito interessante, principalmente traz muito consolo para nós, pois nos mostra a nossa responsabilidade conosco mesmo. Então, gente, vamos ao estudo das obras da codificação do nosso Evangelho, que nós vamos continuar por aqui. Tem muita coisa, né? Não é pouco não, não desanima, muita vontade, nós vamos firme nisso. Muita força, muitos estudos, bons estudos.